Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42, 1º de abril. Vamos ver o que esse mês reserva pra gente. A gente tava aí firme e forte toda semana, mas o que aconteceu, né, nesse meio tempo aí? A gente infelizmente atrasou uma semana porque não deu pra gravar em março, né, obviamente. Tava todo mundo em quarentena, mas agora a gente tá conseguindo acertar aos pouquinhos. Vamos ver se em abril a gente consegue fazer tudo remotamente aí. E fiquem em casa, muito importante falar isso. E aí aproveita que você tá em casa e vê todos os meus vídeos do meu canal. Já dá like nesse. Que coisa horrível, né, se você aproveitar da quarentena das pessoas. Mas tá todo mundo fazendo live agora, todo mundo virou youtuber, instagramer. Aliás, dá uma olhada no meu Instagram, tá todo mundo fazendo live, então eu vou fazer também, @leitor42. Mas enquanto isso, dá uma olhada aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, vamos falar do Homem Invisível, né? Esse clássico aqui. Eu achei interessante fazer isso. Eu acho que eu não tinha comentado isso nos vídeos do mês passado ainda. Eu vou tentar fazer esse mês só ler clássico, assim. Vou aproveitar. Talvez alguns sejam um pouquinho mais densos, mas como eu tô com um pouco mais de tempo, já que eu não pego mais ônibus e, né, não saio mais de casa, não tenho mais lazer aos finais de semana, eu vou tentar ler uns livros um pouquinho mais densos. Vou tentar ler alguns clássicos, né? Na Bienal eu comprei alguns. Tem alguns aqui. Alice eu já tinha, mas eu comprei o Tarzan, comprei o Máquina do Tempo, que é do H.G. Wells também. Vou tentar fazer um temazinho esse mês aí. Se vocês acharem interessante, quiserem sugerir outros temas pra eu fazer no mês inteiro, só como um desafio mesmo, eu acho que vai ser divertido. O H.G. Wells escreveu outros grandes clássicos da literatura, né? Como A Máquina do Tempo, que eu já falei aqui, como Guerra dos Mundos, A Ilha do Dr. Moreau. Aliás, todos esses livros que, tipo, você viu o filme e você nunca lê, né? Será que eu consigo fazer dois temas? Eu vou tentar ler livros clássicos e que ninguém nunca leu porque você já viu o filme e você ficou com preguiça de ler. Eu acho que dá, eu acho que eu tenho bastante livro que é, tipo, nessa pegada. Tipo, aqui já são todos. Todos esses livros aqui ninguém leu. Livros que todo mundo conhece e ninguém leu, só viu os filmes. Aqui já tem o mesmo conteúdo. Na real, o trabalho mais importante do Wells, isso dependendo do seu ponto de vista, né, claro, foi publicado em 1940 e ele se chamava Os Direitos dos Homens, ou Pelo que Nós Estamos Lutando, em tradução livre, porque esse título é em inglês. Eu acho que ele nunca foi publicado no Brasil, na verdade. Ele chegou nos Estados Unidos tem uns 5 anos, uma coisa assim. Ele publicou esse manifesto em 1940, que serviu de inspiração para a confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Além do Tratado de Direitos da Europa, o Tratado de Direitos Humanos da Inglaterra, tem uns filhotes desses assim, mas esse tratado ele serviu de inspiração para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, o cara, embora ele seja conhecido hoje em dia só como escritor de ficção científica, ele tem mais de 100 trabalhos publicados, entre esses diversos que falam de história, de política. Ele realmente se entranhou em diversos gêneros. E antes de eu falar da sinopse, só queria comentar um pouquinho dessa edição. Ela é dos clássicos da Har, né, como eu falei, tem outros aqui. Eu só li esse por enquanto, mas esse aqui ele tem várias notas do tradutor, que são comentários mesmo. Eu não lembro de já ter lido um livro comentado de fato, mas as notas são relativamente curtinhas, assim, eu acho que elas enriquecem a leitura. Às vezes eu fico um pouquinho na dúvida se ela quebra o ritmo da leitura, ou se de repente vale mais a pena ler no final do capítulo, mas eu realmente parava pra ler quando fica assim um sobrescrito, né, tipo um elevado a 1, elevado a 2, assim, e aí tem a nota embaixo sobre algumas curiosidades. É um livro, como eu falei, bem antigo, então assim, algumas coisas você de repente não vai entender a referência, então tem algumas notas aqui embaixo. Eu achei isso bem interessante. Tem uma espécie de biografia do autor no final do livro, que é tipo uma linha do tempo com os acontecimentos mais relevantes da vida dele, onde ele nasceu, onde ele frequentou a escola, quando que ele casou, quando ele teve filho, quando ele publicou os maiores livros dele. Então, assim, tem uns extras bem interessantes também no final, além de ser uma edição bonita, né, capa dura, o papel de qualidade, bem bacana. Eu não conhecia, na real, essa editora Zahar, já tinha visto, assim, por alto essa coleção de clássicos. Parece ter muita coisa interessante mesmo, daria pra ter muita coisa deles. E o que eu tô vendo por enquanto eu tô gostando bastante. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei na Bienal. Eu provavelmente comprei porque tava num preço muito bom. Quando eu vou pra lá, eu vou preparado pra gastar bastante, mas em quantidade, assim. Eu realmente vou sabendo dos preços dos livros, e olho no Zoom e olho na Amazon e realmente pesquiso muito porque eu quero sair de lá com muita coisa. Então, assim, eu realmente não devo ter pago, sei lá, mais do que R$30 nesse livro, mas esses livros não costumam ser tão baratos. Como esse livro já caiu em domínio público, isso eu não sei se isso vale
pra todos, mas eu já vi muitos sites na internet, eu já vi muitos sites que disponibilizam vários livros clássicos de graça. Eu não sei se em português é tão fácil de achar, né? Talvez só tenha em inglês, mas em inglês com certeza você acha de graça legalmente no Google, talvez até em português. Aliás, se alguém souber, se alguém tiver alguma versão aí do manifesto dele em português pra eu ler e talvez até comentar aqui no canal se for uma coisa interessante, puder deixar aí embaixo, eu realmente só achei em inglês e a princípio eu não acho interessante comentar aqui no canal coisas que não estejam publicadas em português, porque vai restringir muito, né? Nem todo mundo aqui fala inglês, então não acho interessante. Se você tiver esse manifesto em português, por favor, me manda. Esse livro aqui provavelmente você acha de graça de maneira legal na internet, ou então você compra versões mais simples, até em sebo, por 10, 15 reais. É muito tranquilo de você encontrar esse livro em versões mais baratas, se você não for um colecionador, ou realmente estiver mais apertado de grana, mas quiser ler esse livro. E falando do livro em si, ele começa apresentando um viajante misterioso que chega na cidade de Iping, que é uma cidade pequena na Inglaterra, acho que é no condado de Wessex, se eu não me engano. E é a única cidade real do livro, na verdade. A introdução do livro diz que o H.G. Wells sempre usa algumas cidades reais nas histórias dele, para ter uma identificação mesmo, né, com o leitor, pelo menos o leitor britânico. Eu não conheço nada lá, além de, sei lá, Londres. Mas por um acaso as outras localidades são fictícias. Eu não sei por que ele escolheu só uma, assim. E as outras ele realmente inventou ao bel prazer dele. E ele chega nessa pousada, né, com o corpo inteiro, ele tá coberto dos pés à cabeça, inclusive ele tá com o rosto todo enfaixado, né, esse visual dele aqui que é super clássico, já deve ter visto em filmes, Liga Extraordinária, ou até aquele filme do Kevin Bacon. Eu acho que esse ano saiu, eu não sei se saiu final do ano passado, início desse ano, saiu um novo filme do Homem Invisível que eu não faço ideia se é a adaptação mesmo desse livro, porque eu não assisti. Eu lembro de ter visto o filme do Kevin Bacon, mas já tem muito tempo, e assim, é com Kevin Bacon, então não deve ser tão bom assim, porque é meio complicado. Sei lá, se você de repente viu o filme desse ano aí, sem dar muito spoiler, conta sobre ele aqui embaixo. Mas ele chega, né, com esse rosto enfaixado, até a dona da pousada acha que ele pode ter se metido num acidente grave, ter queimaduras e tudo assim. E o primeiro, mais ou menos um terço do livro, assim, eu não cheguei a contar de fato, mas aproximadamente o primeiro terço do livro, ele é envolto nesse mistério, né? Por que mistério entre aspas? Porque você lê o título do livro, então, tipo, você sabe o que é. O autor, ele realmente coloca isso como um mistério, mas não cativa de verdade, porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que o cara tá invisível. Isso não é uma reviravolta pra gente, realmente é isso. Se você acha que, mas será que de repente é alguma coisa diferente do que a gente espera? Não. O cara enfaixado é o cara invisível. Já tô dando spoiler aqui. Ele requer uma privacidade, né? Ele chega com os livros, uns frascos, dá pra ver que ele é um homem da ciência. E ele exige privacidade pra poder estudar em paz e tudo. E até aí tudo bem, né? Só que o problema é que ele exige isso com uma educação péssima, assim. O cara é extremamente rude, mal educado, grosseiro, que seja. Eu não sei se essa é a intenção do autor, né? Não fala sobre... A introdução do livro não explica sobre a obra em si, né? Conta um pouquinho da vida dele e das inspirações dele para escrever o livro, mas não diz a intenção dele ao escrever. Eu não sei se a ideia é que realmente a gente antipatize com o protagonista, porque ele é o monstro do livro, né? Não deixa de ser um livro de monstro, né? Tipo um Drácula, um Frankenstein, uma coisa assim. Ou se a ideia, de repente, é mostrar ao longo do livro que ele foi se tornando essa pessoa amarga e afastada da humanidade conforme ele foi passando mais e mais tempo invisível. Eu realmente não consegui enxergar esse desenvolvimento do personagem nesse sentido. Eu só achei ele extremamente desgostável. Isso já começou me prejudicando um pouquinho a minha avaliação do livro. Mas aí ele vai apresentando alguns outros personagens da cidade. O nome dos personagens secundários, eles são vários trocadilhos divertidos, digamos assim. Alguns eu nem peguei, mas tá tudo nas notas do tradutor. Então, assim, é uma curiosidade que eu não sei se enriquece a leitura de fato, essa parte dos trocadilhos, porque isso não prejudicaria a leitura se você não souber nada disso. Tanto que não se traduz, os nomes permanecem... Os trocadilhos permanecem em inglês no livro, né? Eles não fazem... Seria péssimo traduzir nomes, na verdade, pra fazer piadas com os nomes. Na verdade, nenhum dos personagens secundários é desenvolvido de fato. O único que é realmente aprofundado pelo autor é o Homem Invisível, e mesmo assim, muito pouco. Lá pelo meio do livro, você já descobre o nome verdadeiro dele, e aí conta um pouquinho da origem dele. Entra na parte da ciência, e aí... Eu posso estar sendo um pouco chato, mas assim... Eu tô lendo ficção científica, eu não tô lendo fantasia, né? Quando você lê um livro em que simplesmente as coisas acontecem por mágica e tudo, ninguém vai questionar a lógica do Senhor dos Anéis. E ninguém vai questionar a lógica do Superman voar, porque... O quadrinho não é ficção científica de verdade, é fantasia. Só que quando você se propõe a falar de ciência e ele fala de experimentos e tudo, fica um pouquinho raso, não tem nada muito profundo. No livro, pelo menos em si, eu não conheço ainda outros trabalhos dele, né? Só vi os filmes. Mas, assim...
Pra falar o mínimo do mínimo, se você fosse invisível, você seria cego. Isso é o básico que qualquer pessoa que estudou física no colégio sabe. Porque pra você processar o mundo à sua volta com os seus olhos, a luz tem que bater no fundo dos seus olhos e enviar sinais e enviar impulsos elétricos pro seu cérebro. Então, se você é invisível, a luz não chega no seu corpo, ou ela atravessa, ou ela circunda em volta, não sei. Os conceitos teóricos de invisibilidade variam, né? As pessoas tentam até hoje realmente tornar as coisas invisíveis, entre aspas. E se a luz não chega nos seus olhos, por alguma razão, você fica cego, né? Isso aí é o básico do básico. Provavelmente tem outros problemas pra ficar invisível. Tem outras complicações de se ser invisível, né? Ele fala sobre quando ele come a comida até ser digerida, ela fica visível ali flutuando, né, porque estaria dentro do estômago dele, mas na real você soltaria pele, soltaria cabelo, enfim, teria umas complicações. Eu vi um vídeo do Nerdologia, provavelmente você que tá vendo isso aí em abril de 2020, conhece o Átila agora, né, porque ele tá falando direto sobre sobre o corona, mas ele tem um canal que é com uma pegada um pouquinho mais nerd no YouTube, que ele fala sobre essas complicações, entre aspas, da cultura pop. E tem um vídeo só sobre as dificuldades de ser invisível. Vou deixar de repente aqui embaixo nos comentários que ele se aprofunda um pouquinho melhor nisso. Sei lá, só uma implicância mesmo tá, eu vou aceitar que ele é invisível e não vou me preocupar muito com isso. No livro você tem que aceitar o que é um problema e tem que aceitar o que não é um problema também. Então, dado esse saldo, eu realmente fiquei com dificuldade de entender por que esse livro é um clássico da literatura, porque ele é tão famoso assim. Porque ele não tem um desenvolvimento muito grande de personagens, ele não tem nenhuma reviravolta grande. E, spoiler, não tem reviravoltas incríveis no livro. O livro é bem retinho mesmo. Ele é fininho, né? Provavelmente dá pra ver daí. Deixa eu dar uma colada aqui de quantas páginas ele tem mais ou menos. Ele tem menos de 200 páginas. E assim, você lê 50 páginas, na real, nem é isso tudo de história, porque tem uma introdução, tem uma biografia, que ele tem umas 150 páginas de romance em si. Se você ler 30 páginas dele, você sabe o final, assim. Não dá pra... A história não se desvia muito do que é previsível hoje em dia. De repente, na época, foi uma coisa revolucionária. Nem se pode dizer que é um conceito novo, né? Porque no próprio livro, isso não foi uma coisa que eu lembrei. Na própria introdução do livro, ele fala do mito grego de Hades. Quando os irmãos gregos, Hades, Poseidon e Zeus, foram enfrentar o Cronos, que era o pai deles, o Titã, a arma usada por Hades era um elmo de invisibilidade. Então, assim, não é nem um conceito novo, como no Eu Sou a Lenda, como, de repente, no Frankenstein, eu acho que era novo também. De repente, eu falo, é um livro legal de falar aqui nesse mês também. Realmente, eu fiquei com dificuldade de entender porque ele é um clássico, né? Agora que você já sabe a minha conclusão final de que esse livro não é tão bom assim, eu reforço a minha dica do início. Vê se você consegue baixar ele de graça pra ler. É uma curiosidade pra ler, porque ele é muito famoso e se você é fã de ficção científica, é uma leitura super rápida. Eu acho que dá pra ler em um dia, né? Você tá em casa aí de repente. Se bem que a gente tá fazendo home office, né? Você não tá de férias em casa. Mas um sábado ou um domingo você não pode sair, né? Não visite a sua família, não vá namorar, não vai arrumar ideia. Fique em casa, baixe esse livro de graça na internet, se for legal. Não estou estimulando a pirataria aqui. E me diz o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like, não é porque eu não gostei do livro que você não gostou do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Confere meu Instagram, @leitor42. Vamos fazer umas lives lá também. A gente se vê semana que vem.